Quero trazer uma breve palavra ao teu coração. Eu não posso deixar você sair daqui. Sei que você está cansado, eu estou cansado também. O nosso encontro começa 21 dias antes. 21 dias antes de consagração, 21 dias antes de oração, 21 dias que nós de fato buscamos a presença de Deus. E vocês viram o tanto que nós trabalhamos nesse encontro. As pessoas chegam hoje, nesse domingo, só, ó a situação disso aqui, irmão. Só Jesus para ter misericórdia. Mas eles sabem que pelo pastor, o pastor jamais teria condição de pagar. Mas eles serão galardoados pelo próprio Deus. E se eu falar para não servir, me pega. Porque todo encontro está ali para poder servir. E você sabe, é isso que Deus vai colocar no teu coração, paixão. O maior servo que essa terra conheceu foi o Senhor Jesus de Nazaré. E eu creio que o Senhor também quer que você se disponibilize para servir outros homens e outras mulheres. O Senhor por esses dias ministrou no meu coração a falar a respeito do tempo. E hoje eu quero falar com vocês de novo a respeito disso. Eu li esses dias Eclesiastes capítulo de número 3. E o Senhor ministrou muito forte ao meu coração. Nós estamos chegando no término de um ano. E muitas coisas talvez não aconteceu na tua vida. Ou talvez muitas coisas aconteceu na tua vida. E você precisa entender que você não pode empurrar a sua vida com a barriga. Você não pode fazer como aquela música do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu, não. Precisa-se haver um posicionamento diante da minha vida e da tua vida. Você sabe, hoje eu vim aqui dizer para você que é tempo de mudar. É necessário mudar. E quando nós aprendemos a discernir as estações de Deus, as coisas elas começam a tomar uma nova direção sobre as nossas vidas. E o homem mais sábio que essa terra teve, Salomão, ele nos diz bem assim em Eclesiastes capítulo de número 3 e versículo de número 1: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Hoje nós estamos em um culto muito especial. Esse culto aqui para nós é especial. Nós estamos aqui recebendo vocês, esses encontristas. Esses 3 dias eles marcaram a história de vocês. Vocês não saíram do mesmo jeito que vocês entraram. Você não sabe de onde que saiu tanta lágrima. Toda hora que ela vinha me abraçar, ela falou assim: pastor, eu não vou chorar mais. Demorava alguns segundos, ela vinha de novo: pastor. Eu falei: ainda tem lágrima para chorar, tem lágrima para derramar. Você sabe, vocês viveram dias intensos, e vocês não saíram da mesma forma que vocês chegaram naquele lugar. Mas você sabe, eu tenho algo para dizer para vocês que estão me escutando aqui, e o mesmo está acontecendo com a comunidade cristã em tua honra. A comunidade cristã em tua honra está vivendo em um tempo de transição. Nós estamos vivendo em um tempo profético. Durante 7 anos nós ficamos aqui nesse prédio. Quando nós chegamos aqui nesse prédio há 7 anos atrás, essa parede não existia, esse palco não existia, tudo estava imperfeito. E eu me lembro quando nós entramos aqui dentro, nós começamos a fazer os primeiros cultos. Foram 7 anos, e aqui durante esses 7 anos o Senhor salvou, o Senhor batizou com o Espírito Santo, o Senhor restaurou famílias. E você sabe, foi aqui dentro desse prédio que nós enfrentamos a pior pandemia que o mundo experimentou, o Covid. Eu me lembro muito bem que o primeiro culto que eu fiz aqui num domingo, não tinha ninguém. Nós tínhamos um celularzinho Samsung, e nós gravamos o primeiro culto, e aqui só estava o ministério de louvor, e comigo aqui em cima nós fizemos o primeiro culto. Eu estava assistindo esses dias o YouTube, e eu vi a mensagem que foi pregada no tempo que deu o lockdown, onde se fechou tudo. Ficou tudo fechado. E você sabe, aqui nesse lugar, muitas pessoas partiram. Muitas pessoas nasceram aqui nesse prédio. Muitas pessoas se casaram. Mas muitas pessoas também se divorciaram.
muitos vieram congregar conosco, mas muitos foram embora. E você sabe, durante esses 7 anos, o Senhor se revelou de uma forma sobrenatural sobre as nossas vidas. Assim como Israel plantou durante 7 anos e depois colheu no novo ciclo, a comunidade cristã em Tua Honra vem plantando durante 7 anos. E eu quero dizer para você, comunidade cristã em Tua Honra, se prepare, porque está chegando um tempo de uma grande colheita sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. 7 anos fala de um ciclo completo. 7 anos fala do que? De um fim de uma fase. 7 anos fala do que? De uma liberação de Deus, para que nós possamos viver uma nova estação. E você sabe, nós precisamos entender que o nosso Deus, Ele se move. O nosso Deus, Ele não fica estático. O nosso Deus, Ele não paralisa de maneira nenhuma. O nosso Deus, Ele se move. E o nosso Deus, Ele está se movendo. E nós precisamos entender aquilo que o Senhor está fazendo na comunidade cristã em Tua Honra. A pergunta de Deus para mim e para você hoje não é o que você está sentindo, porque nós não vivemos por aquilo que sentimos, nós não vivemos por emoção. Mas a pergunta que Deus está fazendo para mim e para você hoje: você consegue discernir o que Deus está fazendo do nosso meio? Porque é diferente sentimento de discernimento. Tem dia que você levanta assim, de manhã cedo, você levanta dando beijo na esposa, abraçando o periquito e o papagaio. Mas parece que tem dia que você levanta, parece que você chupou 3 limão azedo da noite, quando você estava assim dormindo, você levanta pegando a mulher pelo pescoço, chutando o papagaio e dando soco no cachorro. O que? Isso é o que? Sentimentos, são emoções. E quando nós vivemos por emoções, nós entramos em desastre. A pergunta que Deus está fazendo para mim e para você aqui nessa noite não é o que você sente, mas o que é que você está discernindo. Porque o nosso Deus, Ele não trabalha com emoção. O nosso Deus, Ele trabalha com discernimento. O nosso Deus, Ele trabalha com posicionamento. Quem sabe, se você entrar agora lá na frente da Santa Casa, tem pai, mãe chorando diante de situações que aconteceu, que o filho saiu, bebeu, pegou uma moto, se acidentou e está lá agora, mãe e pai chorando. O escabelamento dele vai mudar Deus, sim ou não? O problema é que você pensa, quando você fica histérica, você grita, você chuta, você xinga, você acha que Deus vai mover. Não, Deus não se move pelas suas emoções. Deus, Ele se move pelo nosso posicionamento. Eu vim aqui dizer para vocês: o mundo mudou, as estações estão mudando, e o reino de Deus, para que ele possa avançar, ele precisa também mudar. Eu quero deixar aqui bem claro para você: depois da pandemia, o mundo nunca mais voltou ao normal. Queira você sim ou não. Quando a pandemia foi instaurada, o mundo nunca mais foi igual a antes. Tudo parece que acelerou. As coisas tecnológicas evoluíram 20 anos. Aquilo que era para nós estarmos vivendo daqui 20 anos, nós estamos vivendo agora. Não se engane. Por que as pessoas estão entrando em colapso agora? Por que as pessoas estão de fato entrando em desespero? Porque a mente humana não está conseguindo se relacionar com as inteligências artificiais e com tudo aquilo que está acontecendo agora. O mundo evoluiu de uma forma tão grande que as pessoas não estão acompanhando. Está tudo muito acelerado, as coisas mudaram, o mundo evoluiu. Agora, você precisa entender que você precisa mudar. Você precisa entender que você precisa evoluir. Não tem tempo para você ficar chorando as pitangas por aquilo que passou. Muitos comércios estão fechando agora porque não evoluiu. Muitas igrejas estão fechando porque não evoluiu.
muitos casamentos estão sendo destruídos, porque tanto um quanto o outro não tem evoluído, não tem mudado. Não se engane, só fica para trás quem insiste em viver o ontem. O teu problema é que você está querendo viver o ontem, e o ontem não existe mais. Albert Einstein nos diz bem assim: insanidade é continuar fazendo as mesmas coisas e esperar resultados diferentes. Você já viu que todo santo dia você faz a mesma coisa e espera algo diferente? Não, a minha conta agora vai aumentar. O que você está fazendo diferente? Não, agora eu vou emagrecer. Meu casamento vai mudar. Você viu como que você trata a tua esposa? Não, meu casamento vai mudar. Tá bom. Como é que você tem tratado a tua esposa? Meus filhos vão mudar. Como é que você tem tratado os teus filhos? Sabe por que esse casamento teu está lastimável? Porque você não muda. Você é um burro empacado. Desde quando você casou, você dá patada na tua esposa, você dá patada no teu esposo. Você não evoluiu, você está parado. E você está querendo ter resultado. Você quer que a tua esposa te trate diferente? Como? Você está querendo que o teu esposo te trate diferente? Como? A única coisa que não pode mudar é a essência. Métodos são mudados, métodos são alterados. Casamento não se pode mudar. Eu sou casado com a Daniela, meu irmão. Eu podia muito bem passar em branco. Eu podia muito bem não falar nada. Na sexta-feira eu casei, há 23 anos atrás. Na sexta-feira eu casei no civil. Eu abracei e beijei ela. Falei assim: olha, há 23 anos atrás eu estava indo no cartório para dizer sim, para poder assinar um papel que eu estava ao teu lado. E eu disse bem assim para ela. E no domingo foi o dia em que eu casei com você no religioso. Eu estou comemorando aqui. Você não se lembra nem do aniversário da tua esposa, rapaz. Você não sabe nem que dia que seu filho nasceu. Você não sabe nem qual é o número do sapato da tua esposa. Quantos anos você está com ela? Você não sabe nem o número do sapato da tua esposa. Você tem noção do que eu estou dizendo aqui para vocês? Agora você quer um casamento diferente? De que jeito? Métodos são mudados. Você não tem como ficar trocando de mulher. Você já está no 15º casamento. Não tem mulher que vai aguentar você, rapaz. O problema não é a mulher, o problema é você. Por que você está me dizendo isso, pastor? Porque também no reino de Deus a essência não muda. E o que é a essência? Para mim e para você que aceitamos a Jesus como único Senhor e Salvador da nossa vida, a oração não pode ser retirada da nossa vida. Crente que não ora tem defeito de fabricação. Como que você diz para mim que você é cristão e você não ora? Você não tem um tempo de qualidade com Deus. Você vai falar bem assim: agora é eu e Ele. E eu nasci nas Assembleias de Deus. E o bom assembleiano, ele ora de joelho dobrado. Qual foi a última vez que você dobrou o teu joelho para poder falar com Deus? Qual foi? A oração é uma essência. Ela não pode ser retirada de dentro dos nossos templos. Outra coisa que não pode ser retirada é o jejum. Qual foi a última vez que você jejuou 21 dias? Fala para mim. Durante 21 dias nós estávamos orando por vocês. Nós geramos vocês no reino espiritual.
Durante 21 dias, alguns fizeram 24 horas sem comer, só na água. Outros 6, outros 12 horas, outros ficou sem comer doce, outros ficou sem comer arroz, ficou sem comer carne. Algumas coisas, porque jejum é de alimento. O jejum faz parte da minha vida e da tua vida cristã. É essência. Diga para essa pessoa que está do teu lado, fala assim: meu irmão, é essência. Diga para ele: é base. Diga: é a base da vida cristã. Agora, você nunca fechou essa boca para nada. Aí quando fala: pastor, eu quero divorciar. Mas vem cá, quanto tempo você jejuou para você tomar essa decisão? Tá bom, vamos para outra coisa. Eu quero, tá bom, quanto tempo você orou? Antes do divórcio vem a oração. Antes do divórcio vem o jejum. O problema é que nós estamos diante de uma geração que não ora e nem jejuma. Mas tem a terceira essência que não pode faltar no nosso meio: a palavra. A palavra, ela foi retirada. Qual foi a última vez que você leu a Bíblia de capa a capa? Você não tem um plano de leitura no seu celular para você ler todos os dias? Eu já quero dizer para você: o verdadeiro cristão, isso aqui não é lei, eu prego graça. Eu prego graça, eu vivo pela graça. Mas a graça não te isenta você de ficar sem ler a Bíblia. Você todo santo dia você tem a capacidade e a pichorra de entrar no Instagram, no seu story, para poder covitar a vida dos outros. Por que você então não covita a palavra de Deus? Você quer saber o que está acontecendo na vida de todo mundo? Você para poder ver o seu story. Você perde horas, até madrugada, covitando a vida dos outros. Mas quando você parou para poder permitir Deus falar com você? Quando foi? A palavra, ela não pode ser retirada do nosso meio. A palavra, ela é a bússola. A palavra é o nosso alimento. A palavra é o remédio. A palavra é a proteção. A palavra. Não tem como eu e você viver sem a palavra. A palavra, ela precisa fazer parte da minha vida. Mas tem uma outra coisa que é a base, que eu vou dizer para você o que foi que o Covid e a pandemia conseguiu estragar no nosso meio. Eu vou dizer para você o que foi que o Covid e a pandemia conseguiu, Paulo, arrancar do nosso meio. Alguém pode dizer para mim o que foi que o Covid conseguiu arrancar? Fala para mim, alguém? Comunhão. Você viu o que foi que o Covid fez? Ele isolou todo mundo, colocou todo mundo isolado. Não toca, álcool em gel, máscara, fica em casa. Aquilo foi entrando e o diabo foi construindo um sofisma na mente das pessoas. E hoje, o que as pessoas dizem para mim quando eu falo: você não veio na igreja? Não, assisti online o culto. Online. Não existe online. Não existe online. Eu preciso sentir o corpo da minha esposa. Não existe relação, intimidade online. Não tem como. As pessoas pararam de congregar. Hoje o índice de descongregado, de desigrejados, ultrapassa o número daqueles que estão dentro. Por quê, pastor? Porque depois que acabou a pandemia, muitos não voltaram. Foi arrancado do nosso meio. A base ainda é a mesma. Nós podemos até mudar a forma de evangelizar, de comunicar, de discipular, de liderar, de servir. Mas você sabe, existe algumas bases que não podem ser arrancadas do nosso meio.
A palavra de Deus diz bem assim em Mateus capítulo de número 9 e versículo de número 17: não se coloca vinho novo em odres velho. Não tem como. O Senhor está querendo fazer algo novo no nosso meio, mas muitas vezes nós não permitimos. Não tem como ficar paralisado diante de tantas mudanças. Não tem como ficar estático diante daquilo que o Senhor está fazendo, diante da comunidade cristã em tua honra. Comunidade cristã em tua honra, a igreja está em movimento, tem algo acontecendo no nosso meio, igreja. Há 13 anos atrás eu começava esse ministério. Nós não somos o mesmo, mas a essência não pode mudar. Eu continuo sendo um homem de oração, eu continuo sendo um homem de jejum, eu continuo sendo um homem da palavra, e eu continuo sendo um homem que gosta de congregar e de comunhão. Isso nunca vai mudar. Agora, a palavra de Deus nos diz que há um tempo para tudo, há um tempo de permanecer e há um tempo de mudar. Eclesiastes 3:2 diz bem assim: há tempo para plantar e há tempo para arrancar aquilo que foi plantado. Olhe para essa pessoa que está do teu lado e diga para ela: nem tudo é eterno, só aquilo que é eterno é a minha vida eterna e a tua vida eterna. Existe uma vida que ela é eterna, mas eu quero dizer para você, existem coisas que passam. Há coisas que foram bênção em uma estação, em um ciclo, mas se nós quisermos de fato vivenciá-las de novo, se tornará o que? Um peso. Não tem como. Uma empresa chamada Blockbuster, ela dominou o mundo. Ela tinha mais de 9.000 lojas de DVD. Essa loja, ela dominou a América. E aqui no Brasil, ela era representada pela Americanas. Mas dois homens se levantaram. Eu vou tentar falar o nome desses dois homens. Eu não falo muito bem inglês, mas vou tentar falar o nome desses homens. Reid Stinger e Mike Randolph, da Califórnia. Eles tiveram uma ideia: e se as pessoas conseguirem com apenas um clique de dentro de casa assistir um filme? Esse foi o pensamento deles. E esses homens inventaram a Netflix. Aonde estão as fitas de DVDs hoje? 9.000 lojas. A Blockbuster riu dos dois. E porque eles riram, eles não existem mais hoje. E hoje todos nós temos o quê? Um Netflix no celular, um Netflix no iPad, um Netflix na televisão. Hoje as televisões já vêm o quê? Com Netflix, só para você poder apertar e colocar sua conta. Você sabe, quem não discerne o tempo, quem não discerne a estação pode morrer. É por isso que muitas pessoas têm morrido, é por isso que muitas pessoas têm falido, é por isso que a tua empresa está entrando em falência. Você nunca mudou aquele momento, aquela vida arcaica de tratar as pessoas. A empresa não muda. Será que você não está vendo? Você tem que mudar essa empresa. Não adianta. Por um tempo valeu, não vale mais. Você vai ficar para trás. Assim também é como a igreja. Em 2016 existia uma forma, existia um método de ser igreja. 2017, 2020, eu nasci nas igrejas da Assembleia de Deus. E vou dizer para você, eu nasci numa cidade do interior. E no interior não tem muito acesso como tem uma capital, uma cidade grande. Mas quando o pastor chegava e levava um milheiro, quanto que é um milheiro? Quanto que é um milheiro, igreja?
Quando o pastor chegava assim e falava assim: nós estamos com 1 milheiro e nós vamos distribuir panfleto na cidade. Aquilo era uma alegria. A igreja ficava o sábado e o domingo para entregar 1 milheiro de panfleto, convidando as pessoas para estarem aonde? No domingo no culto. Aquilo era o êxtase. Panfletava. Hoje você entra no Instagram, faz um post, coloca 30, 100 reais, você vai destinar quantas pessoas você quer alcançar, para a linha da frente, para a linha do lado, para a linha de trás. Você quer com quantos anos? 40, 30, 20? Com um clique só, você alcança quase 50 mil pessoas. Você tem noção? Um clique. Só que muitos não conseguiram evoluir. Os métodos mudaram, mas eu quero dizer para vocês, a essência é a mesma. A oração não pode faltar, a palavra não pode faltar, o jejum não pode faltar, e a comunhão não pode faltar. Vocês estão conseguindo me entender? Mas eu quero dizer para vocês que estão chegando aqui nessa noite, para vocês que passaram pelo encontro, existe uma forma da comunidade ser igreja. Nós trabalhamos em célula. Eu era do tempo das Assembleias de Deus, que nós tínhamos ponto de culto. Mas hoje, como igreja, a comunidade cristã, então, onde vocês estão chegando, eu quero deixar bem claro para você, porque se você não discernir o que é que nós estamos fazendo, você vai ficar perdido no nosso meio. Nós somos uma igreja em célula. Todas as terças-feiras nós estamos dentro de uma casa, tem o culto, tem a célula adulta e tem a célula lá, kids. Simultaneamente as crianças estão sendo o quê? Abençoadas, e os casais estão sendo abençoados. Pastor, nós não colocamos mais um caminhão na rua, colocamos um pregador com 2 caixas para poder fazer o evangelismo. Não! Como que é o nosso evangelismo agora? Alguém pode me dizer? Tudo bem? Como que você está? Você está bem? Eu quero te fazer um convite todo especial. Final de semana que vem, nós vamos ter um momento maravilhoso com Deus, um encontro com Deus. Você não quer participar? Você tem dinheiro? Você tem condição? Vamos fazer assim, é 150 reais, eu vou pagar para vocês. Você pode ir? Sabe quantas pessoas vão se batizar na águas que se decidiram nesse encontro que nós fizemos? 23 pessoas vão morrer para o mundo e vão viver para o Senhor. Um final de semana, Jefferson, um final de semana, 23 pessoas decidiram por Jesus. Essa é a forma de nós sermos igreja. Pastor, mas eu quero crescer. Ei, quarta-feira nós temos os nossos cursos, Maturidade no Espírito, CTL. Ali vai gerar cura no teu coração. Você vai ser transformado, restaurado, liberto, e você vai passar a multiplicar aquilo que o Senhor vai liberar no teu espírito. O tempo mudou. Nós não somos uma igreja de programa. Você vai chegar aqui todo domingo, você vai ver um homem pregando aqui, você vai ver o pastor José, o pastor da igreja, pregando. Nós não trazemos entretenimento para a igreja, todo final de semana um pastor diferente. Não, a ovelha, ela precisa ouvir a voz do pastor. Nós não gastamos dinheiro com pessoas de outro estado, de outra cidade, não. Tem um pastor que vai pregar aqui no domingo. Nós não queremos entreter vocês. Eu não quero trazer entretenimento para vocês. Tem uma forma de nós sermos igreja. Eu estou ensinando porque eu sei para onde o Senhor está nos levando. E o Senhor, essa semana, Ele ministrou o Josier, para que eu possa te levar. Você primeiro precisa mudar e se posicionar diante daquilo que eu tenho para você.
A mudança primeiro começa em mim. Quem não entende o tempo vira prisioneiro do passado. A palavra de Deus diz bem assim, em 1 Crônicas 12:32: dos filhos de Isacar, entendiam os tempos e sabiam o que Israel deveria fazer. Você sabe, a tribo de Isacar, eles discerniam aquilo que iria acontecer. Sabe qual que é o teu problema? Você não consegue discernir os tempos da sua vida. Você nem consegue discernir o tempo que você está vivendo no teu casamento. Você não consegue discernir o tempo que você está vivendo dentro da tua empresa. Você não consegue discernir o tempo que você está vivendo como um homem de Deus ou como mulher de Deus. E a tribo de Isacar, eles aprenderam, eles sabiam discernir o tempo. O Senhor, Ele quer te dar inteligência espiritual, meu irmão. Você precisa discernir qual é a estação em que você está vivendo da tua vida. Você sabe, há pessoas que não conseguem discernir, e por elas não discernir, elas têm morrido e têm matado quem está ao lado dela. A palavra de Deus nos diz que o povo de Israel, eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu de dentro deles. Eles não entenderam que eles não estavam mais naquela terra. Você sabe, tem pessoas que vieram para a comunidade cristã em tua honra há anos, e você ainda está vivendo a mesma metodologia da igreja que você era 10 anos atrás. Você não vai sobreviver no nosso meio. Você tem que se desarmar, você tem que entender, quando você veio para cá, existe uma forma de sermos igreja. Eu não quero que você seja uma réplica do pastor Josias, de maneira nenhuma. Mas você tem que entender que se você não conseguir discernir, você vai morrer. Aquele lugar em que você está já não te comporta mais. Existem pessoas que estão chegando no nosso meio, mas existem pessoas que estão saindo. Eu consigo discernir isso, eu consigo entender. Eu não vou te segurar, mas eu também não vou proibir quem está querendo vir. Você tem que aprender a discernir. Fica, tem gente que você puxa, você faz de tudo, você encanta, você pede, você faz, você tenta segurar ela de tudo quanto é jeito. Fica, não vai, mas a pessoa não quer. A pessoa não quer caminhar com você. O que você tem que fazer? Solta. Você está tentando segurar o inevitável. Isso aí é aprender a discernir o tempo. Você carrega memórias, e essas memórias têm roubado o movimento que Deus está querendo fazer, o mover de Deus no nosso meio. Existe uma frase que eu quero compartilhar com vocês: quando o cavalo morre, desce. Você já ouviu essa frase? O cavalo, quando morre, não adianta você trocar ração. Morreu. O cavalo morreu, não adianta você trocar a sela. O cavalo morreu, não adianta você trocar o cavaleiro. Peraí, eu vou trocar o cavaleiro agora, quem sabe vai. Não vai, o cavalo está morto. Para. Quando o cavalo morre, desce do cavalo. Se Deus falou que fechou, por que você está querendo abrir? Se Deus falou que acabou, por que você está querendo de novo? Se Deus removeu, por que você está querendo que volte? Isso aqui, irmãos, é como a tribo de Isacar. Nós precisamos discernir os tempos. Existem algumas coisas na minha vida e na tua vida que elas precisam ser sepultadas. Até quando você vai carregar essa situação na tua vida? Preste atenção, vocês que participaram do encontro, preste bem atenção no que eu vou dizer para você. Existem amizades que não podem mais fazer parte da vida de vocês. Escuta, não pode. Existem ambientes que vocês não podem mais entrar, não fazem mais parte da vida de vocês. Entenda de uma vez por todas, vai doer, mas naquele lugar vocês não podem mais voltar.
Quando nós não discernimos, nós machucamos. Gente, quando eu me casei com a Daniela, eu tinha muitas amigas. Ela foi embora, ela só assistiu o primeiro culto. E as amigas gostavam de infernizar a vida dela. Chegava, queria me abraçar, fazendo ciúme para ela. Ela nunca me falou nada. Simplesmente eu fui e cortei entre ela, as minhas amigas e a minha esposa. Eu decidi ficar com a minha esposa. Não existe amizade entre homem e mulher. Quero deixar bem claro para você aqui. Não existe amizade. Você não vai conversar homem com a minha mulher e você vai falar que você é amigo dela. Não, você pode ser meu amigo, mas amigo da minha mulher você não é. Da minha mulher você não é amigo. Você é amigo meu. Qual que é o teu problema? Você não sabe discernir que você casou. Você não é mais garotão, você não é mais garotinha. Você é uma mulher casada. Você é um homem casado. E homem casado não vive como garoto que não é casado. Garoto tem um estilo de vida, homem casado tem outro estilo de vida. Existem pessoas que vão ter que parar de andar conosco, vai ter que parar de andar com você. Até quando você vai insistir com essa amizade? Até quando você vai querer insistir com essa situação? Ei, Josué, meu servo Moisés está morto, não tem como você fazer mais nada com ele. Vai, levanta-te, porque tem um povo para você conduzir para a terra prometida. O problema é que você não sabe discernir os tempos. E quem não sabe discernir o tempo perde a relevância. Quem não sabe discernir o tempo vive apenas de lembranças. São pessoas que vivem de lembranças do tempo da brilhantina e não tem revelação. Quem não sabe discernir o tempo coleciona. Você vai conversar com ele, ele coleciona histórias, mas não tem frutos. A pessoa tem um bando de história, mas não tem frutos, não tem veracidade. E olha o que Isaías 43, 18 e 19 nos diz. Segura esse relógio, Jesus de Nazaré. Não vos lembreis das coisas passadas. Por que é que você se lembra desse passado? Por que você gosta de ficar falando tanto desse passado? Há quanto tempo que aconteceu aquilo entre você e a tua esposa? E por que é que no domingo, no momento que está toda a família reunida, você quer tocar naquele assunto? Você já viu que isso estraga prazer quando você lembra de um passado? Um passado foi feito para sepultar. Está todo mundo reunido na ceia da virada do ano ou do Natal. Mas você viu o que você fez comigo em 1890? Acaba todo o jantar. Sabe por quê? Não vos lembreis das coisas passadas. E ele continua: nem considereis as antigas. Você só considera a coisa antiga quando é que você construiu algo novo. Aí ele vem e diz bem assim para mim e para você: eis que faço coisa nova. Deus está querendo fazer coisa nova na tua vida, rapaz. Eis que faço coisa nova. E ele continua: que está saindo a luz. Porventura vocês não estão percebendo? Você não consegue ver aquilo que eu estou fazendo, comunidade cristã em tua honra? Ei, eu vou tirar o óculos aqui para vocês. Não tem como. Quando vocês chegaram aqui comigo, há 7 anos atrás, essa parede aqui, nós só colocava um povo aqui dentro, não tinha gente. Essa parede aqui, tinha uma parede bem aqui, não tinha condições de colocar ninguém ali. Nós só tínhamos um culto e não enchia. Não enchia. Essas cadeiras ficavam vazias. De repente o Senhor começou a mudar a nossa história. Eu falei: eu vou quebrar essa parede. Deus falou assim: quebra porque eu vou encher. 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 Nós quebramos. Eu falei: Deus, no primeiro culto, vazio. Aí os guris não queriam colocar a cadeira. Eu falei assim: pode botar a cadeira lá embaixo. Bota a cadeira. Eu falei assim: mas pastor, não tem ninguém para sentar na cadeira. Eu falei assim: pelos olhos da fé eu já vejo
as cadeiras lotadas para a honra e para a glória do nome de Jesus. Falei, coloca a cadeira. Aí eu falei assim, vamos fazer o segundo culto. Pastor, como que nós vamos fazer o segundo culto? Vamos fazer o segundo culto. O culto das 17 e o culto das 19. Não vai dar gente, pastor, como que vai ser? Ele falou bem assim, eu estou fazendo coisas novas no meio de vocês. Faz o segundo culto. Eu falei, meu Deus, como que vai ser? Eu falei assim, ó. Aí eu falei bem assim para os meus filhos, vocês vão assistir o primeiro e o segundo culto, vocês não vão embora não. Vocês lembram, né? Vocês vão assistir o primeiro e o segundo, vocês não vão me deixar na mão não. É, né, caba? Sem vergonha, você me paga. Até hoje, né? Aí, gente, e eles ficavam bicudos. Falei, se eu vou ficar nos dois cultos, vocês vão ficar nos dois cultos também. O que é que tem que fazer agora? Tem que ir embora, porque se ficar não tem cadeira para sentar. Só que vocês estão com a mentalidade que nós não crescemos. Vocês têm que entender que não é uma mudança de prédio. Nesse lugar que nós estamos indo vai caber 1.200 pessoas sentadas. 1.200 pessoas. Só que nós não podemos ter a mentalidade que nós tínhamos aqui dentro desse prédio. Você não pode ficar com a ideia daquilo que nós vivemos aqui, não. Você precisa entender que o inovar não é perder identidade. Nós estamos inovando. O inovar é honrar o próximo nível que Deus está nos levando. Você tem que entender que quando você honra o próximo nível, o Senhor começa a fazer coisas insondáveis. Como é que você quer de fato viver algo novo? Você nunca inova, vó. Você já viu que é a mesma coisa dentro daquela tua empresa? Aquela pessoa vai a 50. Eu fui numa empresa esses dias. Eu cheguei, entrei dentro de um lugar, não vou falar o lugar. Eu vi o camarada sentado sozinho lá no canto, com olhar triste, cabisbaixo. Os quadros de um dia do que foi a empresa dele. E ele falou assim, ô pastor, o senhor me abandonou, nunca mais o senhor veio aqui, pastor? Cheiro de mofo, cheiro de coisa arcaica, velha. Sabe o que o senhor está dizendo para você? Inovar não é perder a identidade. Inovar é você honrar aquilo que Deus está prestes a fazer na sua vida. Por que você não inova no teu casamento? Quando é que você vai chamar? Quando é que você vai chamar a tua esposa para jantar fora? Qual foi a última vez que você deu uma flor para tua esposa? Eu vou bater, eu vou coçar onde precisa ser coçado. Qual foi a última vez que você jogou bola com o teu filho? Você que é pai de moça, qual foi a última vez que você saiu com a tua filha, só você e ela, para ela se sentir amada? Eu saio com as minhas filhas, eu e elas sozinhas. Eu falo assim, vou sair com vocês agora. Inova. O inovar não é perder a identidade, o inovar é honrar o próximo nível. O novo de Deus vai exigir de mim e de você o fechamento definitivo do passado. Olha para essa pessoa que está do teu lado e fala assim, meu irmão, se você quer viver o novo, feche definitivamente o passado. Olha o que nos diz ali, Filipenses 3, 13 e 14, eu vou terminar. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, fico lembrando das coisas que para trás ficam. Todo santo dia eu te falo, você lembra aquilo que você fez comigo? Miserável. Até hoje eu sinto na pele. Quem bate esquece, mas quem apanha não. Até quando? Esquece, rapaz, passou, vira a página, vamos finalizar um ano. Coisas novas. Quem estão comigo? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando, volta, e avançando para as que
avançando para as que diante de mim estão. Próximo. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Algumas pessoas, elas querem de fato viver algo novo, mas ela nunca esquece do passado. Mas eu nunca vi o pastor por esses dias, só fala de dinheiro. O pastor só fala de dinheiro e dessa bendita dessa moto. Eu nunca vi, eu chego na igreja, eu tenho que segurar o meu bolso, porque ele só fala de dinheiro. Espera aí, deixa eu te falar uma situação aqui, eu vou me expor, eu vou me expor para vocês. Algumas famílias reuniram em comprar essa moto. Sabe quanto custa essa moto? 18 mil reais. Sabe quantas rifas nós vendemos? 25 mil reais. 25 mil reais. Aí você me pergunta por quê? Porque se cada um aqui dos membros da comunidade tivesse pegado apenas 10, você que é membro dessa comunidade, nós não teríamos apenas 25 mil reais. Quando você se conscientizar que nós estamos entrando para um novo nível, o lugar que eu já gastei mais de $500 mil no lugar que nós estamos entrando, eu não sei de onde que saiu $500 mil. Só que quando foi que você trouxe o seu último dízimo aqui dentro desse gasofilaço? Qual foi a última vez que você fez uma oferta alçada aqui no ministério? Porque o último pastor que você estava na última igreja, ele te extorquiu, ele te machucou. Só que você está pensando que eu vou fazer a mesma coisa com você. Você nunca se esqueceu daquilo que o pastor fez com você, daquilo que fizeram com a sua família. E é por isso que você não consegue esquecer o passado, você não consegue viver o novo. E eu finalizo com a história do navio Halifax. Em uma manhã de 6 de setembro de 1917, no porto de Halifax, no Canadá, um navio francês chamado Mont Blanc transportava toneladas de explosivos, de TNT, gasolina e ácido pícrico. Durante a manobra no porto, aquele navio colidiu com outro navio e começou a pegar fogo. Os tripulantes daquele navio começaram a gritar: vai explodir! Fujam, está pegando fogo, eu vou morrer. Mas muitos não entenderam, porque estavam falando em francês. Outros, movidos de curiosidade, correram para perto do porto para ver o navio pegando fogo. Alguns subiam no telhado e falavam: olha, o navio está pegando fogo, traga o nosso filho para que eles possam ver esse espetáculo. E todos ali vislumbrando aquele navio pegando fogo. 2 minutos e 50 segundos depois, aquele navio explodiu. E aquela explosão destruiu boa parte da cidade, matando 4.000 pessoas. Foi a maior explosão não nuclear da história. Quem se aproximou, morreu. Quem correu em direção oposta, sobreviveu. O que o senhor quer me dizer com essa parábola ou com essa história? Existem situações na sua vida que Deus já pediu e Deus já te disse: sai fora, deixa que vai explodir. Tem amizades que Deus já falou para você: eu não quero você do lado dele, eu não quero você do lado dela. Existem ambientes que o Senhor está falando para você: fuja, isso vai te conduzir à morte. Existem relacionamentos que são como esse Mont Blanc, bonito por fora, mas por dentro carrega explosivos, ele vai te matar. Tinha um rapaz que estava aqui no ministério, eu falei bem assim para ele. Ele tinha recebido uma facada no peito de uma mulher. Eu falei para ele bem assim, quando ele estava aqui, falei: viva uma vida nova. E ele trouxe a mulher para dentro do ministério. Eu falei bem assim para ele: larga dessa mulher. Larga dessa mulher. Ele não largou. Um belo de um dia, eles beberam. Essa mulher deu 4 facadas e matou ele.
Existem situações que Deus está dizendo para você: corre, porque vai explodir. Fuja enquanto há tempo. Jesus está voltando. Vocês estão vendo os abalos sísmicos, doenças que são incuráveis, terremotos. Você viu quanto choveu aqui em Campo Grande? Desastres estão acontecendo no mundo afora. E nós precisamos ser como a tribo de Isacar. Nós precisamos discernir o tempo. Jesus está voltando. Não é tempo de você se distanciar da igreja, é tempo de você se aproximar. Porque o homem mais sábio da face da terra, em Eclesiastes capítulo de número 3 e versículo de número 5, ele diz bem assim: há tempo de abraçar, mas há tempo de se afastar. Comunidade cristã em tua honra que me escuta aqui nessa noite, não é tempo de você se afastar do pastor de vocês. Muita gente tem se afastado, muita gente está com medo. Não é tempo de você fugir do seu propósito, daquilo que Deus te chamou para você realizar nesse ministério. Nós estamos há 25 dias para poder entrar dentro do outro prédio, nada está pronto. Ainda nada está acabado, nada está realizado. Cadê os homens desse ministério? Não é tempo de você fugir, é tempo de você se aproximar. Eu contei essa história desse navio para que você possa entender que existem tempo para tudo nas nossas vidas. E o Senhor está dizendo com você aqui nessa noite: não é tempo de você se distanciar, é tempo de você se aproximar. É tempo, você que chegou aqui, você que veio receber o seu familiar, não é tempo mais de você ficar desviado. Jesus está voltando. Essa semana eu fiz o culto fúnebre de um pastor, Pastor Abraão. Eu vou dizer para você, eu fiquei feliz em fazer o culto dele. Sabe por quê? Porque ele foi o pastor da minha mãe. Ele foi o pastor da mãe da minha mãe. Ele pastoreou a minha avó, pastoreou a minha mãe. E foi através da vida dele, das palavras que foram liberadas na vida da minha avó, da minha mãe, que eu me encontro hoje aqui. E teve um dia que eu fui para poder visitá-lo. Ele falou assim para mim: ora, pastor, para que eu possa partir. A dor era tão grande que ele pediu para que o Senhor recolhesse ele. E você sabe, o pastor Abraão está nos braços do Pai. Ele fez como o apóstolo Paulo: eu combati um bom combate, eu terminei a carreira e eu guardei a fé. A pergunta que não quer se calar nessa noite: se você tombar agora, para onde você vai? Só existe o céu e o inferno. Só existe Deus e o diabo. Não existe uma terceira opção para o homem. E o homem está à procura de uma terceira opção. Pare de insistir nessa vida distante do Senhor. Abandone aquilo que Deus pediu para que você de fato encerrasse. Seja a resposta para essa geração. Se prepare para poder viver um tempo novo, porque Ele quer fazer coisas novas sobre a sua vida, em nome de Jesus de Nazaré.